Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirma que no Brasil a média de pessoas que se separa é de 14% ao ano. O Cultura Entrevista procurou saber em números absolutos qual é a quantidade de pessoas que se casa oficialmente e se separa no Vale do Aço. Os dados oficiais mais recentes são os de 2013. Em Ipatinga, por exemplo, foram registrados 2.172 casamentos e 931 divórcios. Em Coronel Fabriciano, 898 casamentos e 262 divórcios, registrados em 2013. Santana do Paraíso, 113 casamentos e 6 divórcios. E Timóteo, 537 casamentos e 193 divórcios. O que será que está por trás das crises que levam os casais a se separarem? Esse é o tema central do Cultura Entrevista, que tem como convidados os psicólogos Juliana Ferreira de Souza e o Matheus Henrique de Souza Silva. Obrigado, Matheus e Juliana, pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço o convite e acho importante a gente estar aqui dizendo sobre essas questões do casamento, que tem sido uns movimentos importantes hoje em dia sociais, sobretudo para a gente na clínica. Obrigado, Juliana, pela presença. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui discutindo esse tema, né? Que é um tema que está atual e sempre vai estar, eu acredito. Bom, eu vou começar essa entrevista aqui e fazendo uma pergunta assim, que é lá do senso comum, né? As pessoas dizem por todos os lados assim, o casamento é uma instituição, uma coisa falida. Primeiro, Matheus, você concorda com isso? Sim, eu acho que essa pergunta ela implica em algumas reflexões que precisam ser pensadas. Assim. Inicialmente, a gente pensar que a história do casamento, ou sobretudo, a gente pensar no casamento como uma forma de amor, ela é um pouco recente, porque antigamente as opções de casamento não dependiam tanto das escolhas um do outro, dependiam de uma série de questões para a própria reprodução, né? Eu não acho que seja uma instituição falida, porque eu acho que a gente está precisando atualizar um pouco o nosso conceito de casamento, o nosso conceito de relacionamento, o nosso conceito de como nós estamos relacionando com os outros, o nosso conceito de como nós estamos aceitando os relacionamentos que não são normais, entre aspas. Então eu não acho que seja uma instituição falida. E você, Juliana? A gente pensa que, assim como as famílias, né, estão adquirindo novas conformações, o casamento também é uma relação que está mudando, né? Talvez a gente não tenha mais o casamento da forma como se tinha, né, há décadas atrás, uma coisa mais formal, mas eu não creio que seja uma instituição falida, né? Porque quando a gente fala de casamento, a gente fala de relação. E as pessoas vão estar sempre se relacionando, sempre convivendo, sempre dividindo as vidas. E eu penso que dessa forma, como você pensa no casamento, como uma relação, como uma cumplicidade, como um compartilhamento de vida, não é uma instituição falida. Isso sempre vai estar acontecendo. Ok. Ô, Matheus, só antes de nós continuarmos aqui com as perguntas, para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor, você é psicólogo, graduado em psicologia e já está com um mestrado em andamento, não é isso? Sim, eu sou psicólogo, eu estou efetivamente com mestrado em andamento, também com uma especialização em clínica psicanalítica na atualidade, construções de Freud e Lacan, também em processo de conclusão, e a minha pesquisa do mestrado na UFMG. Eu atuo na clínica, né, em consultório, e eu acho interessante a gente pensar essas questões, porque isso nos surge frequentemente, diariamente. Essas questões que envolvem casais nos surgem, parcerias amorosas, na verdade, nos surgem. Então esse é um pouco o meu percurso. Juliana, fala um pouquinho, você também é graduada em psicologia, já tem especialização em andamento. Sim, eu sou graduada em psicologia, né, com uma especialização em andamento, em clínica psicanalítica na contemporaneidade, e atuo como gestora, né, da saúde mental, coordenadora de saúde mental no município de Coronel Fabriciano. As crises conjugais são uma realidade presente lá na sua mesa também? Sim, acaba chegando, assim, não diretamente o atendimento aos pacientes, mas é uma questão que surge nos atendimentos, né, é um público que a gente acolhe também nos nossos serviços. Tá, vamos soltar aqui a questão dos conceitos aí de casamento. Quais seriam esses novos conceitos de casamento, Matheus? Porque o que é o tradicional, todo mundo sabe, é o casamento entre homem e mulher, que vão na igreja, depois tem filhos, não sei o que, essa história toda, que vem aí desde o Brasil colônia, até antes disso já tinha, foi instituído dessa forma. Isso. Mas e agora, no século XXI? Na verdade, esse é um problemaço para a gente discutir, porque pensar em casamento não necessariamente precisa implicar em pensar em um casamento heteronormativo, né? Ou seja, homem e mulher.
Na verdade, a ideia do casamento, a gente precisa partir de um princípio que é pensar o casamento como uma relação, como a Juliana bem apontou, né, na apresentação. Então, qualquer tipo de relação que um casal se faça um, ou seja, que um casal consiga em algum momento abrir mão de algumas questões que são dele para o outro, e esse movimento ser recíproco, isso a gente pode pensar que é se fazer um. Se fazer um é um relacionamento, no entanto, é um casamento. Claro, envolve algumas questões burocráticas e formais, né? O que eu estou dizendo? Estou dizendo de uma questão religiosa, estou dizendo de uma questão do próprio lógica de um cartório, mas isso para a gente é muito pouco, né? Porque sentir-se casado e sentir-se em relacionamento com o outro está muito mais além do que essa lógica de um papel ou de uma bênção no sentido de alguém te permitir estar ou ocupar esse lugar. Isso vai muito mais do casal e vai muito mais da relação que se implica entre ambos. Inclusive, fora desses casamentos heteronormativos que você citou aí, há alguns especialistas que não usam o termo casal, mas sim par, né? Pode ser um par, que seria muito mais amplo do que casal. E nós preferimos até na psicanálise usar esse conceito, sobretudo que a gente tem chamado hoje de parcerias amorosas. Então são parcerias que são estabelecidas. Parcerias das mais diversas possíveis, porque a gente precisa colocar a ideia da normalidade entre aspas, né? Não tem o que é normal. A gente precisa aceitar os mecanismos e os movimentos de relacionamento indiferente da forma como ele já foi dito como normal. Então esse heteronormativo, hoje em dia já não é mais o dito normal. A gente precisa aceitar isso. E quando a gente faz esse movimento, a nossa clínica consegue avançar com passos mais interessantes. Olha que bacana. Juliana, como é que você tem visto esses novos conceitos de casamento? É essa discussão que a gente faz, né, assim, de que são pessoas que decidem, né, compartilhar a vida, que decidem estar juntas, que decidem que é melhor estar com o outro do que estar só. Né? E aí, quando a gente fala disso, não importa o sexo, né? Não importa se há ou não uma formalização do casamento, não importa se foi no cartório, se assinou um documento. Né? Eu entendo que o casamento é mais essa divisão de vida do que propriamente uma formalização. É claro que a formalização é necessária por questões legais, né? Até para que se tenha uma legitimidade desse movimento. Mas quando a gente fala de casamento, a gente pensa logo nessa relação mesmo que se estabelece entre duas pessoas, sejam do mesmo sexo ou de sexo opostos, né? Daí a importância de falar em pares, né? Em parcerias amorosas e não necessariamente em casal. Sim. Né? E a gente percebe que até mesmo essas questões formais, hoje em dia já tem aceitado e acolhido esses novos modelos de relacionamento, né? Assim, por exemplo, determinados convênios de saúde já aderem à lógica de que se você está com uma outra pessoa um determinado tempo, seja um casal homoafetivo ou não, essa lógica de um ter o direito tanto quanto o outro já é uma frequência em alguns momentos. A lógica também de determinadas construções do casal, né, de patrimônios, aquisições, isso a nível de uma certa lei, em alguns momentos já é muito bem aceito, né? Em países que também já aderiram isso, como a gente viu nos Estados Unidos recentemente, né? Essa lógica do casamento gay e que a gente prefere chamar de homoafetivo, porque envolve uma outra questão de reflexão. Então essa questão legal também hoje em dia já tem aderido a essas parcerias amorosas novas. Tá, sem contar que a lei há muito tempo já estabelece a questão dos direitos com relação à união estável. Não precisa necessariamente estar casado no papel, mas sim, os direitos são iguais, são estabelecidos lá no Código Civil, né, se já estão juntos há mais tempo. Independentemente então, se tem uma outra pessoa não envolvida no relacionamento. Então a lei já está a nosso favor nesse sentido. Né? Bom, Matheus e Juliana, o que vocês consideram pelas crises que vocês encontraram até hoje nos consultórios? O que vocês consideram que tem sido determinante para que um par se desentenda num relacionamento desse? Eu acho que isso é uma questão que a gente vai trabalhar de maneira um pouco singular, mas o que eu tenho percebido na maioria dos casos é que existe uma certa dificuldade de lidar com o outro na medida em que casamento, como eu disse no início, a gente tem que abrir mão de algumas coisas que são nossas. A gente tem que aceitar algumas questões que são traços do outro e, efetivamente, quando a gente faz esse círculo, esse movimento, a gente estaria estabelecendo um relacionamento. Quando isso não acontece, as crises começam, de fato, a ser estabelecidas. Ou seja, quando eu não aceito que o outro tem determinadas questões que
que eu não concordo, quando eu não aceito que o outro ele tem sintomas que a gente chama na psicologia, como por exemplo, ele gosta de dormir de um determinado jeito, ele gosta de sair para um determinado lugar. Quando a gente não abre mão do que a gente quer em nome do outro, a gente vê que isso tem sido algumas crises hoje em dia. Também tem um outro movimento que é da própria rede social, hoje em dia. As pessoas têm se conhecido menos, cada vez se conhecido mais virtualmente, o que dá uma certa invasão, mas ao mesmo tempo não deixa com que a gente conheça o outro como ele é. E aí quando a gente se casa, isso vem como uma bomba, né? Ou eu não sabia que fulano era dessa forma. Ah, não, você é assim, eu não sabia, mas você não me disse isso. Obviamente, nós estamos imersos no mundo onde a gente quer colocar a melhor foto, onde a gente quer colocar o melhor que a gente tem, e o nosso pior fica mais escondido. Só quando a gente casa que a gente vai começar a mostrar o pior. Esse mostrar o pior é o que tem surgido na clínica hoje em dia. Olha, apesar de não ser uma coisa tão antiga, assim, as mídias sociais têm um tempo de massificação muito recente, do ponto de vista histórico, e já produzem efeitos reais na vida das pessoas, Juliana, isso é preocupante. Com certeza, né? As pessoas criam uma imagem do outro, né? E ao se casar conseguem perceber que aquilo que ela imaginou, aquilo que ela viu na rede social, não é bem assim, né? E às vezes as pessoas casam na expectativa de que vão conseguir modificar o outro também, né? É uma coisa que surge às vezes. Isso nunca existiu, essa questão de modificar o outro nunca existiu. As pessoas sempre falam isso, sempre falam. Eu vou consertar esse cara, ou o contrário, né? Eu vou consertar essa A expectativa é sempre essa, de que eu vá conseguir fazer com que o outro mude sua forma de ser depois que eu me casar com ele, né? E a gente sabe que isso não acontece. Pode mudar temporariamente, depois virar crise? Pode. Isso pode acontecer. Ou pode não mudar, ou pode mudar e de fato conseguir fazer, se comportar de uma outra forma. Mas às vezes fica muito nessa coisa da expectativa que eu tenho com relação ao outro, a imagem que eu crio do outro, e quando eu me caso, o outro não consegue manter aquela imagem que ele constrói, né? Seja virtualmente ou seja nas relações que nem sempre são suficientes para que eu conheça o outro de fato. Isso já é uma questão bem frequente para a gente, sobretudo na psicanálise, que é pensar que quando a gente aposta em uma parceria, a gente aposta em uma imagem, né? A gente aposta numa construção de uma imagem que a gente fez do outro, que aí sim as mídias sociais vêm só contribuir, mas ao mesmo tempo ela esconde esse lado que eu estou dizendo, e aí a gente aposta numa imagem completamente idealizada, como a Juliana diz, de um outro fantástico, do príncipe ou da princesa, e que quando a gente vai ver, não é tão dessa forma. E aí talvez a psicanálise nos convide a pensar em uma coisa que talvez a gente tenha tempo de dizer hoje, que é no conceito do amor. Né? Por quê? Porque aí não cabe mais a gente conseguir dizer dessas parcerias como eu estou com fulano porque ele é assim, né? A lógica seria eu estou com fulano apesar de. E isso aqui é a lógica de um relacionamento que talvez funcionaria de maneira mais interessante. Eu estou com alguém apesar dele ser isso tudo que ele é e que eu não conhecia. É diferente de que eu estou com ele porque ele é isso, ele é aquilo, ele trabalha... É eu reconhecer o outro na fragilidade que ele tem. E eu aceitá-lo nessa forma. Às vezes se busca mais um benefício na relação do que um ceder, né? É isso que a gente vê muito, assim. Eu estou com ele porque ele me promove isso, porque ele me permite estar em alguns lugares, ou porque com ele eu sou bem tratada, né? Eu sou tida como uma princesa, uma rainha, ou porque ela me faz bem, né? Ela faz aquilo que eu desejo. E às vezes a gente vê que nem sempre isso consegue se sustentar, né? Porque quando a gente fala de relação, eu falo de ceder. Né? Eu cedo, o outro cede e a gente consegue se relacionar. Agora, quando eu busco no outro, né, uma compensação por aquilo que eu quero e o outro também, é uma relação que provavelmente vai ter alguns problemas futuros. É o que a gente estava conversando aqui antes um pouco, que é esse apesar de alguma coisa, é aquela lógica de eu estou com fulano, apesar da toalha estar molhada em cima da cama, apesar dele não lavar o prato, apesar dele não me ajudar, apesar dela gostar só de compras, apesar de... Porque é isso que nos possibilita pensar na lógica do amor. Olha, eu tenho um histórico de relacionamento, um casamento duradouro, já está uns 23 ou 24 anos, e é muito comum que casais, pessoas mais jovens, que são do meu meio social, venham me perguntar assim, qual é o segredo do casamento, né? Eu costumo falar para eles assim, às vezes por não ter assim parar muito para pensar sobre esse assunto também, já que não experimento grandes crises, as pequenas sim, mas as grandes não, que talvez seja o grande desafio do casal superar uma coisa que se chama rotina.
né? Seria isso mesmo? Superar a rotina é um dos desafios de um casal? Acredito que sim. Porque, apesar de nós sabermos que alguns casais gostam desta rotina, mas nós sabemos que superar a rotina é uma grande estratégia para superar determinadas crises no relacionamento. O que seria superar a rotina? Seria um dos dois, em algum momento, abrir mão dessa rotina e propor alguma coisa nova que vá começar a criar um outro tipo de laço entre os dois. Por exemplo, vamos ver um filme hoje? O que a gente nunca fez, né? Ou vamos jantar em um lugar diferente. É um exemplo, né? E uma outra forma é quando você diz quando me perguntam, né, sobre essas questões, é não parar para pensar sobre isso, deixar que as coisas vão acontecendo gradativamente e um vá se conhecendo o outro cada vez mais, a ponto de que eles consigam se surpreender com o outro. Aí isso não deixa de chegar na rotina, porque é fantástico quando você consegue surpreender com o outro, quando você consegue perceber isso, né? Eu fico pensando que talvez o problema não esteja na rotina. A rotina às vezes é necessária para organizar a sua vida, né? O problema é quando a rotina te engole ao ponto de você deixar de fazer pequenas coisas, né? Eu falo, por exemplo, eu sou casada há 9 anos e eu ando pelas ruas de mãos dadas com meu marido, né? Assim, quando ele vai se servir de alguma coisa, ele pergunta: meu amor, você quer? Né? Abrir a porta do carro para a esposa, pequenos gestos que se faz no início de um relacionamento e que a rotina às vezes engole e vão se perdendo com o tempo, né? Assim, então eu acho que nem sempre a rotina é o problema é quando a rotina torna-se a única coisa que o casal tem em comum. E começa a virar uma apatia, né? Fica uma coisa chata. Aí fica no marasmo, monotonia, né? Não tem nada de novo, não tem nada de diferente nessa relação. Né? Não tem um filme. Exatamente. E aí, em qualquer relação, quando não existe essa surpresa, né, eu não sei o que me espera quando eu chego em casa, quando você sabe que vira rotina, fica chato. Né? Por isso que eu estou dizendo que em algum momento é importante algum dos dois abrir mão dessa rotina e propor uma coisa nova. Seja ela qual for, o mais simples possível. Né? Seja um beijo de maneira diferente, por exemplo. Isso. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência do Cultura Entrevista e vamos falar de uma coisa muito simples, bondade e generosidade, o quanto que essas duas coisinhas simples, mas que exige uma vontade de fazer, a vontade de ser bom, de ser generoso, pode influenciar positivamente no relacionamento. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, cujo tema central hoje é o casamento. Existe um estudo dos psicólogos John e Julie Gottman com casais para entender melhor o motivo do fracasso e do sucesso dos seus relacionamentos. E a conclusão é que duas coisas básicas movem um relacionamento até o fim da vida. São a generosidade e a bondade. Nós vamos mergulhar mais um pouco nesse assunto aqui no programa de hoje.
Juliana e Matheus, como é que vocês avaliam esse assunto aqui que foi tratado no estudo do casal John e Julie, com um estudo que eles fizeram que chamaram isso de laboratório do amor, né? The Love Love. The Love Love. Pois é, como é que vocês avaliam isso aqui? Generosidade e bondade são 2 pontos de equilíbrio mesmo? A proposta do John e da Julie, criando ou instituindo essa pesquisa do The Love Love, a proposta deles é fazer um estudo com alguns casais, me parece que foram 130 e poucos casais. Isso, né? 130 casais. 130 casais, em que eles teriam que se interagir em alguns momentos, né? Interconversas, etc. Eles chegaram a resultados importantes, como os casais mestres e os casais desastrados em alguns momentos. E quando eles propõem que a saída seria a bondade e a generosidade, eles estão propondo uma coisa que me parece muito difícil. Né? Por quê? Porque você ser bom e você ser generoso, a proposta deles é que você, em todos os aspectos, precisa abrir mão de alguma coisa sua em nome do outro, e isso ser um movimento contrário. E isso, por isso, generosidade. E bondade no sentido de você conseguir respeitar os pontos de fragilidade do outro. Isso, em um primeiro momento, é interessante, mas isso é muito difícil. Isso é quase ideológico, a gente pensar que isso é possível. Né? Seria quase a gente pensar que é possível a gente viver uma vida feliz, 100% feliz. A felicidade a gente sabe que é um conceito na psicanálise em que a gente consegue encontrar pontos de felicidade, nomes próprios para a felicidade, surpresas. Né? Então a gente viver um casamento 100% feliz ou 100% generoso e bondoso é muito difícil. Né? Mas a leitura que eu faço do resultado deles é que talvez a gente precisa pensar que que a resposta entre generosidade e bondade seria o amor. Né? Que a única saída para que um casamento consiga, um relacionamento, seja ele qual for, consiga de fato se sustentar, seja não só pela bondade e generosidade, mas sim pelo amor, que é um conceito muito difícil da gente tentar dizer sobre ele. Diferente da paixão, diferente do encantamento, diferente da ilusão, diferente da idealização. O amor não tem um nome próprio, né? Por isso que é difícil da gente dizer. Eu amo alguém. Mas quando a gente diz, a gente não consegue dizer por quê. E aí a gente se confunde com bondade e generosidade. Né? Tem algumas pessoas que dizem, ficamos bobos quando amamos. Sim, porque ficamos bondosos e generosos. Fazemos o que não faríamos para outras pessoas. Né? Abrimos mão de coisas nossas para o outro. Então, em algum aspecto, é interessante os resultados dele, sim. Ok. Juliana, generosidade e bondade, como manter isso dentro de um ponto de equilíbrio, já que seria, como o Matheus disse, utópico, né? Seria impossível de ser 100% bom e generoso durante toda uma vida de parceria. Acho que a gente não pode pensar em 100% com nada na vida, né? A vida não é 100%, né? Eu não consigo ser bondosa o tempo todo, generosa o tempo todo, né? E aí, quando ele fala do amor, é justamente isso que a gente está dizendo. Tem alguma coisa ali que me faz ser bondoso, que me faz ser generoso, mas ao mesmo tempo não faz com que eu seja isso o tempo todo, né? Eu não sou só bondade e generosidade, eu sou muito mais do que isso, as pessoas são muito mais do que isso, né? E a relação, ela pede em alguns momentos algo além da bondade e da generosidade. São coisas importantes numa relação? São coisas extremamente importantes numa relação. Até por tudo que a gente já veio falando no bloco anterior, né? De que é importante ceder, é importante que o outro ceda. E se eu não tenho bondade e generosidade, eu não consigo ceder, eu não consigo fazer pelo outro, né? Eu não consigo abrir mão pelo outro. E essas coisas fazem parte de uma relação. Mas a relação não pode se resumir só a isso, né? Tem mais coisas aí que não tem nome, que não tem como explicar, né? Nós que somos casados compreendemos isso de uma maneira diferente, de que a relação ela tem alguma coisa ali no meio que não é só bondade, que não é só generosidade, mas que eu não sei dar o nome, né? Tem um amigo meu que fala assim, nossa, tá rolando uma química com aquela menina que eu acho E tem a ver essa questão da está rolando a química, né? Porque, assim, um pouco oposto à nossa proposta da psicanálise, existem neurotransmissores em nós, a neuroadrenalina, a vasocressina e a ocitocina, que elas, quando a gente vê alguém, isso se eleva de uma determinada forma, que nos possibilita ter aquela primeira impressão. Né? Opa, alguma coisa aqui no Alex, alguma coisa na Juliana, me fez ver diferente. Só que isso ainda é muito pouco para dizer de um amor.
né? Quando a gente pensa na psicanálise, a gente vai pensar na bondade e generosidade como uma grande metáfora do amor, né? É só uma metáfora para a gente dizer disso que a gente não consegue dar nome. Então essa química, ela acontece mesmo. Essa química de que alguma coisa move no corpo, no próprio corpo, e isso não tem nome, isso é de fato, seu colega está certo, né? É uma química que está rolando ali e que é uma química interessante. Bom, o estudo aqui dos psicólogos, colegas seus, o John e a Julia, ele cita aqui alguns exemplos, né, do que eles observaram nos casais, né? A mulher, por exemplo, queria chamar a atenção do marido. Você viu aquele pássaro? Os desastrados respondiam de forma ríspida: que pássaro? Eu não quero saber de pássaro, né? Ao passo que os bondosos, né, os que deram certo, os felizes, respondiam de uma forma diferente, né? Queria saber onde está o pássaro, né? Pois não, meu amor, que pássaro é esse que você está falando? Quer dizer, são os mestres, né? Os que deram certo são os mestres e desastres. Estava perdido aqui. Mas é isso. O dia a dia, essa coisa que eu falei da rotina mais no começo do programa aqui, que precisa ser superada, e que eu falo para as pessoas que chegam até mim e perguntam o que deu certo no meu casamento, é que é preciso lidar com isso, né? Saber do dia a dia, conhecer outra pessoa, sobretudo saber o que ela está querendo naquele momento, que ela te procura, por algum motivo. Sim. É só chamar a atenção, viu que você estava disperso, chega com alguma pergunta que não tem nada a ver com a história, querendo saber, na verdade, o que você estava fazendo no canto da sala ali. Você estava dentro da caixinha no canto da sala. O que está acontecendo ali, né? Exatamente. E isso eu acho importante, Alex, assim, que é o que eu disse, eu brinquei com essa lógica de nós nos tornarmos bobos, né? Que a gente tem esse conceito na psicanálise de tornar-se tolo, mas isso é super vantajoso, porque você abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, a questão do pássaro, talvez você nem queria dizer sobre aquele pássaro, você diz: eu vi, nossa, me conta mais sobre ele. Isso é ser tão bom, mas ao mesmo tempo tão tolo, que isso gera um amor, né? Então, é se tornar tão tolo para dar conta do amor, que aí sim essa bondade acontece, os mestres acontecem. Pois é, os mestres se preocupam sim em criar um ambiente de apreciação e gratidão pelo que o outro companheiro faz. Os desastres destroem o ambiente baseado na insatisfação, sempre apontando para os erros dos outros. Isso aqui não é só também no relacionamento pessoal, não. Pode ser no relacionamento profissional e social também. A gente vê muitas pessoas com esse tipo de comportamento. Em qualquer tipo de relação, né? Se você valoriza no outro apenas o que ele tem de ruim, essa relação está fadada ao fracasso, né? Eu tenho que conseguir dizer para o outro: olha, o que você fez e que eu não gostei, sem ter que depreciá-lo de alguma forma, né? É possível você ter um casamento, né? Ter um companheiro e dizer para ele assim: olha, você deixou a toalha molhada em cima da cama, isso não é legal. Sem que ele fique com raiva de você, sem que você seja rude com ele, né? E é valorizar mesmo, né? Assim, prestar atenção no que o outro diz, escutar o que o outro está te dizendo. São coisas que fazem diferença numa relação, sobretudo para as mulheres, né? Que gostam de atenção e que adoram falar, né? É utópico e ideológico a gente achar, Alex, que a gente vai conseguir viver um relacionamento um casamento, sobretudo, da mesma forma como a gente vivia antes, né? Sem abrir mão de alguma coisa, né? Sem ter que, vamos dialogar então. Eu não estava acostumado com o diálogo, mas você está, então abro mão desse meu não estar acostumado para nós dialogarmos. Então é muito utópico a gente achar que a vida vai continuar da mesma forma. A gente precisa aceitar o outro nessa medida também. Eu tive um professor de antropologia, Luiz Miguel, lá do Nordeste mesmo, que ele falava que uma das piores coisas que se pode impor é a pessoa tolerar a outra, né? Que na verdade a alteridade, a aceitação da outra passa por um outro caminho, de reconhecimento até. Né? A imposição da tolerância pode um dia terminar num conflito, terminar numa guerra, terminar numa discussão ou numa crise conjugal, ao passo que o reconhecimento do outro poderia manter esse relacionamento mais duradouro. É por aí mesmo a alteridade, o reconhecimento do outro? Acho que seja. Sobretudo a alteridade. Você ter um certo alter ego, que a gente chama. Porque tolerar é muito péssimo. Você tem que tolerar o outro. Da ideia de obrigação, né? Da ideia de uma obrigação, da ideia de rotina, da ideia de que você não está possibilitando um casamento feliz, da ideia de... É um grande peso você ter que chegar em casa, porque senão, Alex, vai ser aquela... Imagina como é que é para os filhos, você dizer assim, eu estou tendo que ir para casa aguentar aquela mulher, sabe? Que é uma coisa que eu já ouvi. Então, você já ouviu, isso é muito frequente para a gente. É a mesma lógica do casamento e a lógica do trabalho. Se as crianças estão ouvindo, por exemplo, o pai dizendo: eu estou indo para a guerra, eu estou indo para o inferno, a mesma lógica do casamento. Então a gente está dizendo que a gente tem que tolerar o outro. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí a gente está dizendo de um afastamento do amor completo.
né? Eu precisar tolerar o outro para que uma relação se mantenha, é de fato um pouco humilhante para essa relação, né? Juliana, quando chega uma crise, é possível reverter? É possível, é preciso, é viável voltar a uma situação normal? De que forma? Eu penso que sempre é possível superar uma crise, né? Voltar à situação normal, talvez não, né? Mas construir algo a partir dessa crise, eu acredito que seja sempre possível, havendo um desejo de ambas as partes, né? Uma relação é feita com duas pessoas. Não adianta se só um quer construir algo e o outro está ali tolerando a relação, né? Então, assim, quando a gente fala de um casamento, de uma relação, a gente está falando de algo que pode ser, sim, construído a partir de uma crise, né? A gente acolhe pessoas em crise e que dão conta de passar por essa crise e construir uma relação ainda mais interessante depois dela, mas algumas pessoas, a partir daquela crise, vão entender que, de fato, não é uma relação saudável, que não tem feito bem para nenhum dos dois, né? Deixa eu aproveitar a experiência que você tem com um público muito amplo, diariamente, e saber o seguinte, levar essa informação também para o nosso telespectador que nos acompanha do outro lado aí. Quando há um problema de crise financeira, o país atravessa ou começa a entrar nele, né? Na verdade, é uma situação mais recente da economia do Brasil agora. Isso reflete também dentro da casa, no relacionamento entre as pessoas, ou mesmo na saúde mental das pessoas? Sem dúvida, né? A questão financeira, ela tem a sua parcela de contribuição aí na estrutura da pessoa, na forma como ela se organiza na vida. Se eu tenho uma dificuldade financeira e não consigo sustentar um estilo de vida que eu tenho, pode ser que eu não consiga lidar muito bem com essa situação e isso afete a minha relação com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos, com a sociedade. Isso pode sim gerar crises intensas, né? A gente tem alguns casos de pessoas que não dão conta de sair dessa crise, que acabam desenvolvendo uma depressão grave, né? Alguns quadros graves de depressão em decorrência de uma crise financeira, é bem comum. Freud já dizia, né, que lidar com o dinheiro é tanto quanto lidar com a sexualidade, né? Obviamente que a gente teria que explicar isso um pouco melhor, mas nada mais é do que, se eu não sei lidar com algo que, quando eu tenho demais, me dá muito prazer, e quando eu tenho de menos, me dá um desprazer, então isso precisa ser revisto. Porque a questão do dinheiro vai ser só um detalhe no casamento. Se eu não sei lidar bem com o dinheiro ou com as questões financeiras, eu não sei lidar muito bem com outras coisas também. Com os filhos, com o menino na escola, com a mulher que está querendo comprar, com perdas, com ganhos excessivos. E a gente vê nos consultórios, Alex, que não é só as pessoas que perdem que estão nos procurando. Excesso de ganho também traz um certo desconforto, porque sucesso vem de sucedere, e sucedere significa deslocar do grupo. Então, quando você tem sucesso demais, você está tendo que sair desse grupo que você está, que nós estamos, e tendo que passar para ter um outro grupo. Isso é um pouco angustiante para as pessoas, tanto quanto para as pessoas. Então, por isso que as pessoas não entendem a lógica de por que alguém que tem muito sucesso te procura, né? Isso que a Juliana falou, eu acho que é muito importante, porque são dois públicos que a gente tem no consultório. Os que nos procuram porque querem reatar o casamento e estar com alguma crise, e os que estão ali, de fato, e acontecem, porque querem terminar e não sabem como. E o nosso lugar precisa ser um lugar de acolhê-los na medida de que aquilo vai ser o mais interessante para eles. O psicólogo não é o que vai conciliar, neste lugar não é o que vai conciliar tudo. Ele precisa estar em uma posição ou em um lugar que vai dizer do que é o interessante para os dois, nesse sentido. Quer dizer, há então uma preocupação em terminar um relacionamento sem uma, vamos dizer assim, sem um trauma muito grande. Sem um trauma muito grande. Para si mesmo ou para o outro. Tá. Olha aqui, em janeiro de 2007 entrou em vigor a Lei 11.441. O que diz essa lei? Essa lei facilitou a separação consensual, o divórcio consensual. O casal pode, em um cartório, se não tiver filhos menores de 18 anos, ir lá e assinar no balcão do cartório a oficialização da sua separação, né? Isso gera algum problema? Não gera uma situação assim, em que um casal pode brigar numa semana e daí pouco tempo decidir separar e depois haver um arrependimento? Com certeza. Porque se antigamente as pessoas tinham um tempo de namorar, um tempo de conhecer o que tem de bom e o que tem de ruim, um tempo de conhecer qual que é a foto boa e a ruim, hoje em dia as pessoas já estão menos preocupadas com isso. Se não der certo, eu separo. Esse se não der certo, eu separo, é um problemaço para a gente, porque a lei nos possibilita isso, né? Se não der certo, eu separo. E aí eu não consigo apostar muito no outro. E aí, se ele tem um traço ou um pontozinho que me agrada, vamos casar.
né? Se não der certo eu separo. Antigamente isso era diferente, porque não era essa lógica. Havia um tempo de maturação. Havia um tempo, havia uma família, havia aquela lógica do desejo da mulher, do desejo do homem por aquela pessoa ou não. É diferente hoje, com essa lei. Okay. Juliana, há esse risco mesmo de arrependimentos? Com certeza, né? A pessoa às vezes age por impulsividade, né? Hoje as pessoas se preocupam menos com os resultados que vão alcançar, né? Assim, se eu casar e não der certo, separa, como o Matheus colocou, e às vezes fica muito nessa coisa, assim, é muito fácil, né? E quando é muito fácil, eu acabo fazendo sem pensar muito sobre, né? Sem me dedicar muito ao que eu estou fazendo de fato, né? Sem ter aquele tempo para elaborar esse processo. Isso pode acontecer. Legal. Nós vamos agora um rápido intervalo e voltamos aqui com o fechamento do Cultura Entrevista. Hoje, um bate-papo aqui com os psicólogos Juliana Ferreira de Souza e o Matheus Henrique de Souza, que também agora é colunista do Jornal Diário do Aço a cada 15 dias. A cada 15 dias. 15 dias, um artigo na página 2 do Diário do Aço é assinado e de outros psicólogos também. Outros também. Vamos citar aqui o Beto Oliveira. O Beto Oliveira e o Lucas Ferreira. Toda semana agora tem, portanto, uma coluna sobre psicologia lá na página 2 do Diário do Aço. Não perca, sai toda sexta-feira. Um minuto só para o intervalo. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista. Eu lembro o contato do programa, que é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão aqui para o programa Juliana Ferreira e o Matheus Henrique de Souza. Vamos arrematar aqui esse assunto aqui do casamento, né? Para nós passarmos para outro tema aqui no programa, outros temas, na verdade, aqui no programa. Ser feliz no casamento, não tem a menor dúvida, é possível. As pessoas juntas, elas vão somar forças, vão somar vontades e, sobretudo, ser amparo uma para a outra, né? É aquele momento que você sai da casa do pai, da casa de um amigo, talvez, e vai viver com a outra pessoa, vai construir uma vida junta, né? Só para terminarmos esse tema do casamento aqui, será que é tão difícil assim, vai exigir um esforço tão grande ser feliz com o outro? Pois é, eu preferiria dizer de momentos de felicidade, né? Porque cairia naquela questão que eu disse de uma certa utopia, a felicidade 100% ou plena, né? Então eu não acho que exige sim um certo esforço, mas não é um esforço difícil. É um esforço que, se você está pautado por uma lógica de um sentimento pelo outro, você consegue encontrar traços e momentos que podem ser agradáveis e felizes, né? Momentos de felicidade no casamento. E isso é que vai sustentar. Efetivamente é isso que sustenta qualquer tipo de relacionamento. Eu estou chamando de casamento de relacionamento. Sim, né? sim. Efetivamente, esse vínculo de se fazer enquanto um relacionamento pode ser sustentado por momentos de felicidade, sim. Juliana, você que é a segunda casada da mesa, né? É muito difícil ser feliz, manter esses momentos
os maiores momentos possíveis de felicidade no casamento? Eu penso que não é tão difícil assim, né? Eu penso que quando você decide se casar, né, de uma maneira mais amadurecida, né, digamos assim, é aquilo que o Mateus coloca, né? As pessoas não têm tempo para pensar muito sobre isso pela facilidade da separação. Mas quando eu consigo viver o namoro, viver essa fase, né, e pensar assim, não, eu de fato quero compartilhar a minha vida com essa pessoa, é com ela que eu quero estar, eu consigo sim construir uma relação que me permita ter momentos muito felizes, momentos de muita tranquilidade, né, de muito prazer com essa outra pessoa, desde que isso seja algo recíproco, né, de ambas as partes, e de que seja uma decisão tomada com muita ciência do que eu estou fazendo, né, de que não seja algo no impulso. Né? Por isso que a gente fala do amor, né? Não é a paixão, né? Se eu me caso apaixonada, a paixão pode ser que ela esfrie, pode ser que a rotina engula e que isso acabe, né? Mas quando eu tenho um sentimento mais sólido, que é o amor, eu dou conta de construir uma relação muito bacana, uma relação com momentos muito prazerosos com uma outra pessoa. Só pensando nessa lógica do amor, assim, o Rubem Alves tem uma proposta para a lógica do casamento, assim, se é que a gente pode dizer de uma saída, através de algumas leituras dele de Simone de Beauvoir, que que fez algumas pesquisas sobre idosos e sobre esses movimentos, e também da filosofia de Nietzsche, que ele diz assim, que para se escolher um casamento, você precisa somente de decidir sobre quem você gosta de conversar. Porque depois de um tempão juntos, é só isso que vocês vão fazer. Isso parece que é uma metáfora tranquila, mas depois de anos de casado, que tudo já virou rotina, se ainda ia se gostar de estar do lado, de conversar e de só daquela companhia, por mais que não diga nada, se isso já sustentar alguma coisa, isso já foi um casamento bem escolhido, um relacionamento bem escolhido. Ok. Temos muitas histórias para contarmos aqui, sobretudo sobre pesquisas que já foram feitas. Nós citamos aqui o Laboratório do Amor, pode ser que o telespectador está em casa já tenha conhecimento de outras pesquisas que envolveram por que casais se separam e se juntam. São vários estudos, não é o único esse aqui, o Laboratório do Amor. São vários estudos. Hoje em dia, a gente vê imerso nas universidades pesquisas que envolvem as parcerias não somente heteronormativas, né, e aí a gente vai dizer dessas questões sobretudo de gênero, né, o que eu acho importante, mas para dar conta de responder sobre esse movimento, esse turbilhão pós-moderno que a gente tem vivido, de uma certa normalidade, né? Então, o que seria dizer de um casamento? Essas respostas são muito difíceis da gente conseguir dar, né? Então, o que é um casamento feliz? A gente tenta, de fato, fazer algum tipo de articulação, mas isso tem sido cada vez mais pesquisado, sobretudo a questão do gênero. Então, não é a única pesquisa do John, apesar de ser bastante interessante, importante, a lógica da bondade, mas existem outras que envolvem as questões das parcerias que são sintomáticas, mas são parcerias que podem dar certo. Olha, para você que está em casa e que de repente quer saber mais sobre esse estudo que foi feito aí pelo John e a Julie Goodman, é só você digitar lá no Google algo como The Lab Love, ou o Laboratório do Amor mesmo, em língua portuguesa, em português, você vai chegar a ter esse estudo completo. É um estudo pequeno, o resumo dele deve dar aí 1 ou 2 aulas, é fácil de compreender, entender o que eles propuseram e conseguiram com esse estudo, tá bom? Mateus, já que você citou agora há pouco essa questão do gênero, nos dias anteriores aí, uma enxurrada de informações nas mídias sociais sobre ideologia de gênero. Por quê? O Plano Municipal de Educação, que é definido em cada cidade desse Brasil, deveria estabelecer lá alguma coisa, se queria adotar ou não dentro dos municípios a questão da ideologia de gênero. Eu fui saber o que era essa história de ideologia de gênero, porque me era desconhecido o Plano Municipal de Educação e as leis que determinavam o estabelecimento dessa questão nos municípios, e cheguei a ter os documentos lá do Ministério da Educação, do Governo Federal, enfim. As informações que circularam nas mídias sociais eram verdadeiras aberrações, distorções do que deveria realmente ser feito, né? Para que as pessoas entendam do que nós estamos falando, o que é exatamente a instituição da ideologia de gênero. Essa proposta tem sido muito bem debatida hoje em dia e, infelizmente, né, existem movimentos que são completamente contra, né, mas isso, de fato, eu consigo compreender, que é propor que nas escolas, por exemplo,
não seja mais disseminada essa lógica de homem e mulher, ou de um casamento somente heteronormativo, que seja um triângulo que não seja só horizontal entre as famílias, etc. Ou seja, adotar a possibilidade de ensinar às crianças que existem outros movimentos de relacionamento, que é isso tudo que a gente está conversando aqui, né? Isso a nível de uma ideologia religiosa, isso não é tão bem visto. Mas por que não é tão bem visto? Porque não é tão bem explicado, né? Porque a questão disso não é dizer que tudo precisa ser aceito. É simplesmente dizer que isso pode ser visto de uma outra maneira. Por exemplo, um casamento entre homossexuais pode ser bem visto como um relacionamento tanto quanto outros. E explicar isso para a criança, aí é que é a pergunta. Quais são as implicações de explicar isso para a criança na escola? O problema que a gente tem é que se isso se tornar um movimento muito marcante pelos homossexuais ou por essas correntes, isso se torna uma coisa bem diferente. Não, tem que ter isso, né? Tem que falar sobre isso, eles ocupam outro lugar, a gente tem que aprender sobre isso como a gente aprende sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas não é dessa forma que tem que ser feito. Isso tem que ser feito de uma maneira mais natural. Então, particularmente, eu não concordo com o que eles têm feito, que são materiais didáticos. E eles estão propondo materiais didáticos que expliquem o que é a homossexualidade, o que é isso, cartilhas e por aí vai. Isso já coloca o lugar da homossexualidade e da ideologia de gênero em um outro lugar, em um lugar de destaque, que não é o que nós gostaríamos de ter. Vamos estudar os homossexuais. Não é isso. E aí as pessoas têm confundido, né? A proposta disso seria: vamos estudar que existem outras formas de se relacionar. Pura e simplesmente essa a proposta. E aí a gente vê as mídias sociais, né? As redes sociais falando de maneira completamente errônea, né? Mas é porque, na verdade, isso foi muito mal explicado. Não se trata disso. Se trata de aprender que existem maneiras de dizer do amor, né, para as crianças. Como você acompanhou essa polêmica, Juliana? Então, eu fico pensando que esse movimento é muito parecido quando se começou a discutir a questão da sexualidade na escola, né? Os pais vêm com aquela coisa assim, mas vai falar sobre sexo com meu filho, né? Os pais eram contrários. Como que é isso? Eram extremamente contrários contra introduzir essa temática dentro da escola. E eu percebo que o movimento do Ministério da Educação não é trazer essa discussão a nível de estimular as crianças ou de dizer você escolhe o que você vai ser depois. Não é esse o movimento. O movimento existem formas diferentes de se relacionar, existem configurações familiares diferentes. E introduzir esse tema na escola é trabalhar com as crianças a aceitação das diferenças, né? Assim como a gente discute a questão do preconceito, né? Assim como a gente discute a questão da sexualidade, a gente precisa discutir com essas crianças e com esses adolescentes também a questão do gênero, né? Para que se tenha um respeito e não para que se faça esse movimento muito equivocado, né, que a gente vê na mídia, de que, mas aí o meu filho vai decidir o que ele vai ser depois que crescer. A proposta não é essa, né? A proposta é trazer a temática para dentro da escola para se discutir a importância de respeitar as diferenças, de respeitar o outro da forma como ele se apresenta, né? Até porque quando a gente muda a configuração familiar, os filhos dos casais homoafetivos vão frequentar a escola e os coleguinhas precisam entender que a família dele também é uma família, né? E precisa respeitar o colega. Então, eu penso que a proposta é mais essa, de disseminar o respeito às diferenças do que propriamente de trazer uma imposição, uma apologia a qualquer outra coisa. Porque senão a gente coloca isso como estereótipo, né? Virou uma radicalização dos dois lados. E aí essa questão da escolha sexual, ela acontece para todos da mesma forma. Não se escolhe ser homossexual tanto quanto não se escolhe ser heterossexual. É um acontecimento. Porque isso, já me perguntaram como é que a pessoa se torna homossexual. Sim. Da mesma forma como se torna um heterossexual. Todos perguntam isso. Então é essa pergunta. Não tem essa lógica de como que é a escolha. Não tem a escolha, tem o acontecimento. E isso é uma construção pessoal, né? Não é porque eu falei sobre isso na escola que o meu filho ou que o filho do outro vai escolher isso, né? Vai seguir esse caminho, Sim. vai ter essa orientação. Não é disso que se trata, né? Assim, eu posso ouvir falar disso e não ter essa opção, né? E aí existem algumas pessoas que dizem, que de fato eu até concordo, assim, por questão do que eu convivo efetivamente, as pessoas heterossexuais, muitíssimo bem resolvidas, nesse sentido, elas sabem lidar muito bem com o outro que é diferente.
Agora, o que não sabe lidar muito bem com isso, já é uma questão para nós começarmos a fazer uma certa análise. Né? Quem diz muito pro outro, que é diferente, que é desigual, ou critica, ou coloca em outro lugar, isso já precisa ser um pouco mais pensado por nós. Bom, na quinta-feira, dia 23 de julho, eu lia uma entrevista com a cantora Elza Soares, que foi publicada pela Agência Brasil, e eu fiquei assustado com os relatos que ela disse sobre o que ela passou na vida por ser negra, embora seja uma das maiores, dos maiores artistas, né, da música brasileira, uma voz inigualável. Talvez tivesse o tratamento da Elza Fitzgerald, se morasse nos Estados Unidos, né? Mas é de arrepiar os cabelos que ela contou que já passou na vida por ser uma mulher negra com todo aquele talento. Agora eu fico pensando daquela pobre coitada que dependia de um trabalho braçal até. Eu fico pensando o que deve ter sofrido essa pessoa. Se a Elza relata daquela forma, imagina a pessoa que está lá na base da pirâmide. Assustador. E por mais que nós tentamos dizer que o Brasil não é um país racista, não é um país que tem preconceito, essa realidade bate na nossa cara quase todos os dias, e bate de uma forma às vezes triste com o depoimento da Elza Soares, ou Matheus. Todos os dias bate a nossa porta essas questões, nós estamos imersos nessas questões do próprio preconceito, não adianta nossa, mas é por uma questão natural nossa de não saber lidar com o outro. E aí todas essas classes de minorias vão ser de fato alvo de muita coisa. Dos negros, dos homossexuais, dos que gostam daquele estilo de roupa, dos que gostam daquele estilo de música que é uma minoria. Todas as minorias são alvo de algum tipo de crítica, de algum tipo de preconceito, efetivamente porque nós ainda estamos imersos nisso. Pontualmente sobre a questão dos negros, é coisa que vem lá do Brasil Colônia, que vem lá da época, é pontualmente só por causa da escravidão? Efetivamente tem um peso muito grande. Né? Mas não é só. Mas não é só. É sobretudo por causa das minorias. Sobretudo por causa, obviamente, que existe uma questão de uma certa história, e a gente vê isso muito imerso nas universidades públicas. Né? Há sim o preconceito, há sim o racismo, não adianta a gente dizer que não existe. Ele existe, ele acontece, ele, como você diz, dá um tapa na nossa cara todos os dias. Mas em contrapartida, se a gente ficar só nesse discurso, a gente não muda. Né? De ficar assim, não, o preconceito acontece mesmo, vamos aprender a lidar com ele. Não. É aí que a gente precisa fazer um movimento diferente. Obviamente vem dessa história do Brasil, claro, mas se a gente pensar que o preconceito, de maneira geral, ele não é só no Brasil, a gente então ficaria sem entender. Né? Porque não é só no Brasil. Lidar com as minorias em qualquer lugar é um problemão. Bom, minorias em termos, porque negros no Brasil, ou pardos, não são minoria no Brasil, né? Diga-se de passagem. Sim, não são minoria no Brasil. Mas eu estou dizendo, efetivamente, dos lugares que eles ocupam. Né? São minorias no Brasil. É a mesma coisa a gente dizer do movimento das mulheres, do movimento feminista, de ocupar determinados lugares. Qual é o problema disso? Nenhum. Mas ainda em alguns lugares isso é muito mal visto. Existem empresas que selecionam homens, porque ainda acham que as mulheres não podem fazer alguma coisa. Quem diz que não? Então, isso é uma questão completamente ideológica. É uma ideologia de gênero, no caso das homossexuais, é uma ideologia de raça, é uma ideologia religiosa quando a gente não respeita o outro, por ser diferente. Acho que a questão está toda implicada em ser diferente. Ser diferente é um problema para nós, seres humanos, sujeitos. E os grupos querem ser hegemônicos, né? Tudo aquilo que foge à normalidade, né? Tudo aquilo que foge ao comum, é visto de uma maneira estranha, né? E aquilo que me é estranho, eu tendo a me afastar dele, né? Eu tendo a ficar mais distante. E às vezes eu tendo a pensar assim, não, ele é diferente de mim, então o que será, né? O que será esse diferente de mim? E é aí que surge o preconceito, né? Aquele que é diferente de mim, eu às vezes não consigo enxergá-lo da mesma forma, né? Às vezes eu não consigo compreender que ele tem os mesmos direitos, às vezes eu acho que ele é menor, que ele é menos, né? Eu diminuo uma classe porque eu entendo que a minha é mais importante, né? Acho que é isso que o Matheus colocou, né? Não só com os negros, mas também as mulheres. Apesar de ser um número grande, em termos numéricos, as mulheres não são minoria, ainda sofrem uma discriminação. E assim com os negros, né? Eles trazem uma história do Brasil Colônia que tem um peso sim no preconceito e ainda tem essa questão da diferença, né? Assim, a cor dele é diferente, então por isso ele é menos do que eu, né? E a gente vê isso sim o tempo todo.
A gente vive isso, né? A gente vivencia esse preconceito todos os dias no nosso trabalho. E talvez o nosso maior problema que a gente está querendo dizer ou debater aqui hoje, e que eu acredito, é a gente pensar na questão da normalidade. Né? Assim, que não tem o normal. Não tem o que é o padrão, não tem o certo. E é isso que é a proposta do Ministério Público, do Ministério da Educação, aliás, isso que é a proposta da psicologia, isso que é a proposta da psicanálise, é dizer que não tem o normal, não tem a bula de remédio. Porque senão a gente diria, Alex, assim, o que é a maioria, se a gente pensar na lógica da maioria sendo normal, no Brasil nós temos mais pobres ou ricos? Nós temos mais, o quê? Efetivamente pobres, ou efetivamente classe média, enfim. Significa que o outro é o anormal? Já que a maioria é o normal? Não. Então, o outro pode ser visto de uma maneira diferente da minha, mas não sendo anormal. Que é a lógica da saúde mental que a Juliana trabalha. Se eu ver o paciente de saúde mental como diferente ou anormal, eu estou dizendo que eu estou no nível de normalidade, que eu não tenho nada para mudar, que eu não tenho sintomas, que eu não tenho preocupações, minha vida está perfeita. E não é assim. Né? Acho que essa é a questão. Ok. Vocês citaram agora há pouco aí a questão das minorias. Tem um caso que me chegou recentemente, de uma pessoa que, pelo fato de ter se declarado como ateia, ela deixou de ser convidada a participar de uma casa de família que ela frequentava, e eram amigos de longas datas. Quer dizer, há uma intolerância absurda com relação à religiosa, principalmente quando o sujeito se declara não participante de nenhum credo religioso. Né? Parece que as pessoas só aceitam que se acredite em algum credo religioso, Matheus? Parece que sim. Parece o que a gente tem vivido, e isso não é um fato recente, isso é um fato antigo. Um fato antigo da gente querer fazer parte do mesmo grupo, de que o clã diferente do outro, e Freud já nos ensinava muito em Tota e Tabu, né? Sobre a lógica de que eu quero fazer parte do mesmo clã que o meu, eu quero comer da mesma carne que o meu clã come. E quero trazer o outro. Eu quero trazer o outro para fazer parte do meu, para fazer parte do que eu sigo, do que eu acredito. Então, isso é uma grande bobagem, porque o mais legal no relacionamento, no casamento, na nossa vida, é a gente conviver com essas diferenças. Legal. Senão fica tudo muito bacana, muito certinho, muito normal, vamos dizer assim. A gente tende, né, a buscar por essa semelhança, né? A gente tende a se agrupar com semelhantes, e aquilo que é diferente eu tendo a afastar, né? E a gente pensa que isso não é bom, né? O ideal é que se conviva com as diferenças. Quando existe uma agressão, eu não quero só me afastar, mas também quero agredir o que é diferente. Aí fica uma situação muito chata, que temos visto muito por aí ultimamente. E existe, enfim, o Alex, para a gente pelo menos poder pensar numa saída, um mito de Aristófanes, que ele diz assim, que eu acho fantástico, de que as pessoas estavam querendo chegar ao Olimpo, e Zeus, para castigá-los, nós éramos sempre juntos, então tínhamos 4 braços, 4 pernas, 2 narizes, enfim. Ele cortou as pessoas no meio, e ficamos como a gente é. Depois, as pessoas não insistiram em querer chegar no Olimpo, ele cortou as pessoas no meio de novo. Qual que é a lógica metafórica disso? De que nós estamos até hoje em busca da nossa cara metade, que é essa outra metade que nos foi cortada. Só que essa cara metade não existe, porque ela vai encontrar uma outra. Qual que é a lógica do casamento ou de qualquer outro tipo de relação? Que a gente só vai encontrar uma parte que mais ou menos se encaixa. A perfeição não vai acontecer. Não vai existir essa cara metade que está perdida. A lógica da tampa da panela que sempre existe é uma tampa bem mais ou menos, mas existe. Por isso que é difícil a gente falar de perfeição. A gente está em busca dessa cara metade. Matheus, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui à TV Cultura. Eu que agradeço. Conversar com os nossos telespectadores. Agradeço o convite, me disponibilizo para a gente poder tratar de outros assuntos e também continuarmos essa conversa. Bacana. Juliana, muitíssimo obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Agradeço muito o convite também, foi muito bom poder estar aqui nesse bate-papo, né, falar sobre esse tema. Tá, e vamos trazer para cá depois, com mais tempo também, esse assunto com relação à saúde mental do Coronel Fabriciano. Esse espaço aberto para vocês, tá bom? Estamos à disposição. Legal. E para você que nos acompanhou aí de casa, tenham todos uma ótima semana. Eu lembro o contato aqui do programa, que é uma entrevista tvculturavaledoaço.com.br, e também que o programa fica lá no canal do YouTube gravado lá, não só esse, como todos os outros programas já exibidos aqui ao longo de 3 anos estão arquivados no canal da TV Cultura no YouTube. O programa pode ser acompanhado sempre também pela página diariadoaço.com.br. Tenham todos uma ótima semana.